Eu estou aqui agora com a Jobrasca Negrão, que é a supervisora geral da escola do Teatro Bolshoi aqui no Brasil. Tudo bom, Jô? Oi, Nana, é tudo bom? E tudo bom a todos. Espero que vocês estejam tendo assim um tempo muito feliz aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou realmente muito emocionada em conhecer esse mundo fantástico do Teatro Bolshoi aqui no Brasil. E eu queria saber de você o seguinte: qual foi o primeiro contato de vocês com o Teatro Bolshoi na Rússia e como foi, depois desse contato positivo, a captação de recursos, o processo burocrático e até a escolha da cidade de Joinville para ser instalada a escola aqui no Brasil? Esse primeiro contato iniciou com a minha presença lá. Eu, quando fui para a ex-União Soviética, em 1987, eu conheci lá João Prestes, filho de Luiz Carlos Prestes, hoje meu marido, e uma pessoa, primeiro, além de ser empresário, uma pessoa culta e que tem essa visão na área artística. Eu já dava aulas no Conservatório de Boston, lá nos Estados Unidos, e teve esse convite. Na época, quando eu fui, eu dei algumas aulas clandestinas, junto com o grupo Tortura Nunca Mais, e foi algo assim que sempre me chamou a atenção, essa vitalidade russa, como é que eles conseguem fazer esse balé, e eu sempre tive muita curiosidade de ir lá conhecer. Quando eu consegui entrar na União Soviética e depois fui convidada para dar aula como professora residente na Escola Coreográfica de Moscou, no grupo Nikolai Ugriskov e no Moiseev, nós iniciamos um contato maior, principalmente porque na época o diretor-geral e artístico, o Vladimir Vassiliev, que é o bailarino do século, é considerado pela ONU, já conhecia o meu marido, pois eles moraram, quando eram jovens, no mesmo prédio. Então esse contato ficou estreito. E ouvia-se nos bastidores que na perestroika tinha-se uma intenção de abrir uma escola do Teatro Bolshoi fora da Rússia. Eu pessoalmente sonhei que isso seria possível, mas os próprios russos e artistas achavam que isso assim seria para daqui 50 anos ou 100 anos, ou que estavam todos delirando. Então nós iniciamos assim um saber mais sobre isso. Aí foi quando, em 1994, o Festival de Dança de Joinville me telefonou e pediu para que eu viesse até aqui para dar um curso teórico, que foi proposta de didática de dança. E eu vim em 1994, como primeiro curso teórico, e houve uma pergunta na minha despedida, que o sonho deles seria, será que não seria possível alguma coisa do Bolshoi para esse festival? E eu disse que seria possível, que era uma questão de nós podermos conversar. Quando eu retornei, eu comentei isso com o João, desse convite, e por que não vir para um festival, que na época, agora eu não me recordo quantos anos tinham, que seria interessante para dar um apoio para a dança brasileira. Então nós conseguimos reunir, naquela época, eram os primeiros bailarinos dentro das suas agendas, né? Alguns nomes que hoje são um dos maiores nomes que o teatro tem para vir a Joinville, que era realizado este festival no Ivan Rodrigues, que é um ginásio bem menor, muito humilde até, mas eram lá todas essas apresentações. E até então tinham vindo aqui poucos grupos expressivos, pelas condições técnicas, pelo palco, e nós conseguimos reunir esses solistas, fizemos 2 meses de ensaio para montar uma gala. E eu ia em todos esses ensaios e discutia muito com eles o que o Brasil mais gostava, quais eram os balés mais conhecidos, populares, e até foi curioso, algo que eu gostaria de deixar registrado, a gente só conseguiu reuni-los de uma forma que foi assim, em Frankfurt, no aeroporto. Então estava vindo um do Japão, um da Alemanha, um da Itália. Eles todos estavam solando fora neste período que férias lá. Nós conseguimos reuni-los e de lá nós viemos para cá. E eles, no Ivan Rodrigues, são extremamente profissionais, e outros grupos que não quiseram vir, que achavam o palco ou era muito duro, ou porque não tinha condições. Eu me lembro que estava muito frio, e nós tivemos apenas que providenciar vários aquecedores, né?
E eles dançaram nesse palco e a partir daquele ano, várias companhias, tanto do Brasil como do exterior, tiveram interesse então de vir dançar nesse festival. Então nós ficamos felizes de poder assim dar esse cartão de visita e mostrar que o festival merece boas companhias. Nós retornamos e ainda se comentava que tinha o interesse de abrir essa escola. Esse grande mentor foi Alexandre Bogatyryov, foi um grande solista, que foi marido da professora Galina Kravchenko, a professora Gália. Hoje a nossa professora é residente e infelizmente por um ataque cardíaco ele nos deixou muito jovem. Então em 99 nós já apresentamos um projeto, por que não o Brasil? Então nós começamos com essa luta, junto com japoneses, junto com americanos, com australianos que estavam querendo abrir uma escola lá fora. Aí vem assim da credibilidade de que no nosso projeto nós colocamos um olhar para uma justiça social. Fazer uma escola onde nós daríamos oportunidades para crianças de qualquer classe social, desde que ela tivesse talento, em especial essas de famílias menos favorecidas. Ocorreu que nós conseguimos convencer, após essa vinda deles, que o Brasil era um país onde se amava dança, que queriam dançar, mas que faltava uma escola com a metodologia, com condições. Foram muitas horas de conversa. Tá? Eu voltei ao Brasil para fazer algumas pesquisas de algumas cidades que teriam esse interesse. Então eu fui aí em várias cidades como Niterói, Vitória, Curitiba, Campinas. Fui fazer uma pesquisa. Quantas crianças tinham na rede pública, o que se tinha de dança, mas Joinville já tinha ficado na memória deles, que era uma cidade que tinha esse festival, então culturalmente esse conta-gotas, a própria cidade já assimilava melhor. Na época eu estava em Vitória e o João Prestes, que é o grande mentor disso, junto com o Alexandre Bogatyryov, ou Sacha, como nós o chamamos, já estavam assim andando muito rápido com essa vontade do Brasil receber esse patrimônio cultural. E eu estava numa outra cidade quando, na época, o Dr. Luiz Henrique da Silveira, que era o prefeito atual, me telefonou e dizendo assim, esse projeto é meu. Pode vir para Brasília que esse projeto será nosso. Eu pensei, poxa, então assim, quem será, né, essa pessoa com essa visão? Só em curtos passos, o ministro, na época da educação, o Itamaraty, enfim, todos os órgãos competentes políticos, assim, apoiaram muito isso, e principalmente o Dr. Luiz Henrique, que se não fosse o empenho dele e a decisão política, né, talvez esse projeto hoje ainda estivesse caminhando para poder uma possibilidade. Quando isso foi concluído, que seria Joinville, eu até me lembro que na época tinha o governador do Paraná, era Dr. Jaime Lerner, que tentou trocar até 2 fábricas pelo projeto. E eu vi bem essa cena quando ele falou assim, não, este projeto vai ter frutos só, talvez daqui a algumas dezenas de anos, mas ele é vital para um desenvolvimento cultural. Então nós viemos para cá, existia já parte desse espaço, que é o Centro Eventos aqui, e nós adaptamos, trouxemos os engenheiros, nós assinamos esse contrato e veio esse patrimônio cultural, também com uma credibilidade da família de Luiz Carlos Prestes. Então, nessa hora, contou-se muito respeito, muita credibilidade do que nós estávamos querendo fazer aqui neste país, ainda continuando com essa justiça social. Mas através da arte. Então, esse educando com arte é muito prazeroso aqui para todos nós. Então nós iniciamos o primeiro ano nessa busca de como é que nós iríamos sustentar e apresentando todos os projetos e planilhas. A prefeitura no primeiro 9 meses ela deu apoio completo e depois iniciou-se os amigos do Bolshoi, que são nossos patrocinadores, a maioria não incentivado, que são empresas e alguns via lei Rouanet ou via lei estadual.
Então hoje nós temos esses patrocinadores que sustentam este projeto. E temos as parcerias que são assim extremamente bem-vindas com cidades. A primeira delas foi João Pessoa, Paraíba, que fez essa parceria conosco. Daí nós fomos lá, nós implantamos toda uma motivação na rede pública para descobrir grandes talentos. E hoje nós já temos então assim crianças da Paraíba, temos crianças do Piauí, temos crianças do Vale do Jequitinhonha, que é onde o Milton Nascimento tem lá um projeto lindo e pediu apoio. Nós temos até um garoto lindo. Vale do Jequitinhonha é considerado, né, em Minas, o 5º lugar mais pobre do mundo. E é uma realidade. Eu até sugiro para que vocês conheçam lá o projeto do próprio Milton. E daí nós estamos fechando parcerias. Hoje nós temos Salvador, até que estão vindo algumas crianças, e fiquei feliz hoje porque surgiram patrocínios como o Projeto Axé, o Ileaê, como Carlinhos Brau, que quer pegar um aluno. Quer dizer, nós temos pessoas com essa visão. Então nós viemos para cá muito timidamente, primeiro trabalhar com uma questão que seria uma inclusão social. Então eu fui buscar aí uma pessoa maravilhosa que chama-se Dr. Newton César, que é um grande psiquiatra, que trabalha com esse desenvolvimento infantil. Como é que nós iríamos fazer para então agregar tanto crianças de risco social como crianças que tinham talentos que eram de classe média ou classe média alta, como vocês ainda chamam aqui no Brasil. Então nós fizemos uma estrutura para que pudessem acolher essas crianças, não só para aprender a parte técnica, né? Não só os demi-pliés, as grandes piruetas, mas como é que nós iríamos desenvolvê-lo para ser uma pessoa com senso crítico mais apurado? Como é que nós iríamos protegê-lo junto à sua família e estimular a família, que é a base, assim, uma das bases principais, e infelizmente hoje aqui no Brasil ela falta apoio mesmo, de credibilidade, né? Para que eles possam olhar os seus filhos e saber que a gente pode trazer sim um país melhor para eles, né? Então nós tivemos essa inserção fantástica que foi a parte da inclusão social e trabalhando aí também com o preconceito do homem na dança. Por exemplo, hoje nós temos aqui dentro da dança clássica, o número de meninos talvez seja mais expressivo do que o Brasil todo de meninos fazendo dança clássica. Por que talvez isso a gente não consiga uma divulgação maior? Porque nós não estamos no eixo Rio-São Paulo e ainda o Brasil sofre com isso. Quem está fora desse eixo Rio-São Paulo tem essa dificuldade, né, dessa mídia espontânea, muitas vezes, ou de pessoas que, eu digo, abençoados, né, Nana, como você que veio aqui e enxergou isso e está dando essa oportunidade para nós. Bom, nós iniciamos esse processo, e o processo de motivação na rede pública, porque nós temos que ter o ensino regular muito casado com o ensino técnico, né? Então, primeiramente, vamos trabalhar então com os diretores de escola de rede pública. Depois, esses coordenadores de arte, de música, de dança, de educação física, que são os professores que estão dentro da rede pública. Então, hoje, para nós, são 6 anos apenas. Eu diria assim, eu estou um pouquinho apta para dizer como está o ensino público no país, porque nós vamos nas fontes. Eu conheço hoje a maioria da rede pública, por exemplo, de João Pessoa, de Teresina, de Salvador, aqui de Imbituba, da cidade de Imbituba, de Florianópolis. Então, a gente conhece um pouquinho a realidade. Ainda temos que melhorar muito, muito, principalmente na área cultural. A questão da própria leitura do estudante, a questão também de selecionar o programa que ele está vendo na televisão, isso é fundamental, tá? Que tipo de programação está sendo invadida nessas casas e o horário que essas crianças têm acesso a essa televisão. Eu acho vocês, assim, uma ferramenta muito importante para poder colaborar com isso. Então nós vamos verificar como é que está o Brasil. A gente não para, a gente tem essa sede aqui em Joinville, que é uma cidade que fica aqui no sul, uma cidade maravilhosa.
de uma qualidade de vida extrema. Temos também coisas que não são favoráveis, que infelizmente nós não conseguimos ter uma sociedade toda equilibrada, mas hoje nós temos aqui essa sede, nós temos crianças hoje de quase todo o Brasil morando aqui com a gente, temos crianças de outros países, que o exame classificatório ele é aberto para qualquer criança, tá? Ou para quem nunca fez dança, ou para quem já conhece dança. Então nós temos hoje assim cerca, que foi o ano passado, chegou a cerca de 121 mil candidatos motivados para 80 vagas anuais que nós abrimos, 40 meninas e 40 meninos. Então nós estamos hoje assim num trabalho de não só selecionar crianças que venham estudar com a gente, Nana, mas também de qualificar e de tentar que outras escolas de ensino, seja ela qual ensino for, que o educador lembre que se eles querem um espaço melhor para minha família, para a sua família, para a família do Tony, para a família do Henrique, para a família da Maria, do João, todo mundo pode fazer sim alguma coisa. Então nós estamos aqui no sul do Brasil, viajando hoje o Brasil com mostras didáticas, que é a nossa função, nós somos escola, nós temos que informar. É uma mostra, é um espetáculo que aceita convite, porque ela fala sobre o que é música, o que é dança. Nós temos um contador de história com música ao vivo. Temos uma formação de plateia, que nós somos convidados para várias escolas. Pode nos convidar. Eu gostaria que no final você desse o nosso site, o nosso telefone, né? Para que faça um contato. Nós não cobramos cachê, eu quero deixar isso muito claro. Nós só pedimos o mínimo básico para uma produção que tenha uma qualidade para que o público também possa ver isso. Nana, eu quero aproveitar e dizer para você assim, um dos momentos que me marcou durante esses 35 anos de vida artística foi em Teresina, Piauí, um espetáculo de mostra didática que nós montamos num campo de futebol. Quando me levaram lá, um local afastado, muito seco, aquele chão batido, né? Aquele campo de futebol que todo brasileiro tem a cada 10, 15 quadras, que também a gente poderia ter um teatro junto, né? Nós montamos esse palco, até foi um pessoal da produção fantástico, chamava-se o Biratã, que montou para nós, e nós iniciamos esse espetáculo. Era à noite, tinha uma estrela, tinha uma lua assim fininha, linda. 27 mil pessoas, conforme o número que o Corpo de Bombeiros passou para nós. Nós tivemos que colocar 4 telões. Então você olhava assim, aquelas pessoas na árvore, em cima de algumas árvores próximas. Você olhava o próprio pipoqueiro parado com o seu cachorro do lado. Aquilo estava assim um silêncio absoluto. E música clássica iniciando. Nós dançando o que? A polonese, valsa, mazurca. E o povo que você olhava assim com chinelo de dedo, com a sandália havaianas, que a Havaianas tinha que estar lá para ver isso, né? E aquilo correu assim, 1h10, você não ouvia um barulho, você não ouvia ninguém se mexendo. E eu olhando aquelas pessoas assim, como que se comendo, depois de muitos dias sem um alimento. E eu olhei e falei assim, esse alimento é tão importante quanto a fome zero que o pessoal tanto fala. É um alimento para a alma nossa. E o que aconteceu? Quando acabou esse espetáculo, as crianças geralmente descem no meio desse público e entregam flores, eles passando naquele corredor e as pessoas começaram a se ajoelhar e esse pessoal iniciou a ajoelhar, a querer tocar nessas crianças e pedir a Deus que os mantenham assim. E que nunca, teve senhoras que falavam assim pra gente, eu nunca vi nada tão belo na minha vida. Eu tenho 63 anos, que foi uma senhora que me pegou e falou assim, olha, eu quero morrer lembrando deste momento. Então você viu quanto o país é carente. Então se perguntam muitas vezes se tem público, se gostam disso. Gente, é lógico que tem, lógico que gostam. O que não tem é uma oportunidade. Então,
E os grandes artistas, eu acho que são exatamente esses, que levam a cultura, como o próprio Milton Nascimento diz, o artista tem que estar onde o povo está, né? Então, os grandes artistas são esses que saem do palco e vão até os campos de futebol, enfim, a todos os lugares, para todas as pessoas terem acesso a esse tipo de cultura. E o povo precisa disso. Então, quando a gente fala assim, muita gente, depois que a gente fez Teresina, João Pessoa, Brasília, nós fizemos algumas outras cidades lá em cima, e eles perguntam assim, e Rio e São Paulo, quando vocês vão dançar? Nós temos que buscar também aonde não vão esses espetáculos, para que as pessoas saibam que também tem essa oportunidade. E vou aproveitar e falar Rio e São Paulo, nós sempre fazemos ensaio aberto, nós direcionamos assim para a terceira idade, para assistência social, para creches, para orfanatos. E nós notamos que mesmo nesses grandes centros, várias pessoas, foi a primeira vez que entraram num teatro municipal. Então, como é que a gente pode falar que é um teatro municipal se não está atendendo o próprio município? Como é que a gente pode ver grandes produções com grandes patrocinadores, com uma verba imensa, e sabendo que o povo que precisa estar lá não tem acesso? Como é que eu posso ir, como já fui, por exemplo, ver grandes óperas e ver pessoas dormindo na escada desses teatros e sabendo que ali estavam descendo convidados com ingressos dirigidos ou com preços elevadíssimos, sendo que aquilo já estava pago por uma lei, já tinha esse patrocinador. Então, eu me sinto muito assim em liberdade de comentar isso, que nós temos que também exigir aonde é o nosso espaço. Com certeza. E eu queria, então, agora te fazer uma pergunta mais direcionada aos alunos da escola, que eles já estão colhendo frutos do trabalho desenvolvido aqui dentro, porque enquanto os holofotes estavam todos voltados para as chuteiras dos nossos jogadores na Copa do Mundo, eram as nossas sapatilhas que estavam brilhando nos palcos da Rússia, pois um grupo de bailarinos aqui foi se apresentar lá e foi aplaudido de pé. Então, eu queria saber de você como foi esse momento. Um momento que eu gostaria de dividir com cada um que estiver nos assistindo agora, sabe? Primeiramente, nós temos a primeira bailarina brasileira formada por nós, sendo contratada pela companhia durante seus 230 anos. Isso, para quem é da área artística, ou quem sabe o quanto a gente luta, isso já foi um gol muito maior do que as nossas grandes chuteiras. E outro foi o momento que foi a primeira vez que um grupo de brasileiros foi para apresentar a suíte do Balé Quebra-Nós. E quando a orquestra se posicionou, aquele teatro lotado, com a programação normal, abriu as cortinas e eu pensei, é o Brasil que está aqui. E eles foram valentes, são crianças muito simples, eram crianças de 13 a 19 anos, dançando num palco que tem uma inclinação, para quem não sabe, é um dos únicos palcos que tem uma inclinação, que ele não é um palco reto. Isso tem uma dificuldade maior de buscar as piruetas, enfim. E aquela orquestra iniciou e aquilo foi andando, 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 e as crianças dançando como pareciam uns leões em palco. Eu até me emociono, tá? Você vai me perdoar, mas seria assim uma luta de que assim, nós brasileiros conseguimos fazer isso. Então, e no final, quando fecharam essas cortinas e abriram, você vê durante 10 minutos, tá? Foi cronometrado, eles aplaudindo, russos, grandes críticos da dança. Não apenas jornalistas, né, que se dizem críticos, mas críticos reais. Então você vê assim que o Brasil foi lá, fez esse gol. O que mais que a gente precisa provar, tá, para grandes políticos e para as pessoas, que nós somos capazes. Só que nos deem oportunidade e reconheçam isso aqui. Vocês vão me perdoar, mas a gente que luta há 35 anos e a gente tem uma história de luta e tentando uma justiça social, tá, Nana? Você me fez uma pergunta que me tocou muito. E neste momento, eu estava lá no fundo, perto lá de todos os fones, e você olhar assim, das 15 potentes redes de TVs
da Rússia, sendo que lá tem 160 teatros, estarem presentes naquele dia cobrindo a gente, isso foi um respeito assim, muito grande, tá? Eu sou muito grato, não só pelo patrimônio cultural que eles nos cederam, mas a história do meu sogro, Luiz Carlos Prestes, sabe, que tinha essa visão, ao Niemeyer, quando eu vim para cá e fez esse projeto da nova sede e falou para mim assim: continue que você está correta. É através da arte, da cultura, é a única saída que este país tem. Então eu quero deixar isso muito claro, assim, que existem pessoas divinas e maravilhosas também nesses bastidores que impulsionam para que a gente continue, como vocês aqui que estão apoiando hoje. Esse também é um sonho meu, assim, de realmente eu também estou emocionada aqui de saber isso e que o Brasil, né, tão envolvido com o esporte, que também tem o seu espaço, não ficou sabendo dessa coisa maravilhosa que aconteceu lá. Assim, graças a Deus que nós estamos aqui com ela, e, né, você aí que está nos assistindo teve essa oportunidade de saber desse sucesso do Bolshoi, né, da Escola do Teatro Bolshoi aqui no Brasil, lá na Rússia. Então eu queria também informá-los que em 2006 foi assim, está sendo um ano muito bom para a Jo aqui, porque em 2006 eles tiveram muitas coisas boas acontecendo, que foi o intercâmbio, né, dos alunos de dança contemporânea na França, a primeira brasileira a ser contratada pela companhia profissional do Teatro Bolshoi, teve a Casa do Ballet, o micro-ônibus e a visita do Vladimir Vassiliev, que veio aqui para a montagem do Ballet Quebra-Nozes. Então, eu queria te parabenizar porque você está colhendo muitos frutos, graças a Deus, ao seu incrível trabalho. Nana, eu agradeço, mas eu tenho que dividir essa pessoa que você falou, eu estou conseguindo. Eu acho que nós estamos conseguindo, tá? Nós temos uma equipe maravilhosa, temos patrocinadores que recebem os nossos aplausos diariamente. Precisamos de mais patrocínio, por favor, eu peço, nós temos ou via Lei Rouanet, ou pessoas que acreditam que a gente pode sim continuar beneficiando pessoas que têm um talento, né? E esse é um ano que você fez esse levantamento aí, a gente nem tem assim muito tempo de pensar o que nós já fizemos, que realmente eu creio que o maior resultado, ele seja até imensurável, que é esse apoio do ser gente, do conseguir ser bailarino, do que nós podemos fazer. Então, um ano muito decisivo para nós, porque o ano que vem nós formamos a primeira turma. E aí vai ser uma grande luta para, primeiro, conseguir no Brasil a aposentadoria do bailarino, que não existe. Então nós queremos ser um povo desenvolvido, mas nós temos que também olhar as questões de lei que nós vamos precisar. E o outro é a possibilidade de se montar um grupo, uma companhia do Bolshoi na América do Sul. Então nós estamos trabalhando bastante, estamos com uma agenda com convites extremamente simpáticos. Um deles é pelo Domênico Edmasi, nós voltamos ao Festival de Ravello o ano que vem, onde nós já estivemos. O outro são de empresários em Moscou, que nos convidaram para voltar a Moscou e fazer uma turnê grande pelo Sul. Temos um convite também muito simpático de outras cidades, que nós já estamos agendando. E o maestro Vladimir Vassiliev, que é o nosso patrono fundador e que vem todo ano para cá. Esse exame é feito pelos componentes do teatro, então tem também a Madame Ekaterina Maximova, que foi a grande solista, né? Talvez muita gente não conheça esses nomes, talvez o Baryshnikov eles conheçam mais, porque que foi para o Ocidente, eles resolveram ficar lá. Mas eles fazem o exame anual aqui, eles que controlam essa qualidade. E para nós foi uma grande surpresa quando ele disse que ele montaria essa suíte do Ballet Quebra-Nozes. Quero até te ceder algumas imagens, tá? Para que esse espectador tenha assim um pouquinho desse colírio de que nós conseguimos passar também já para um público bastante expressivo. Eu quero convidá-los, venham ao Sul, entrem no nosso site, posso acho que transmitir o site, é www.escolabolshoi, Bolshoi escreve bolshoi.com.br,
que nos mandem e-mail, que nos escrevam, que nos convidem, e que nós somos do Brasil, tá? Então é Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Nós estamos aqui em terras brasileiras, é o único projeto ainda, o segundo será ou em Tóquio ou em Sydney, na Austrália, e que nós temos que fazer por merecer. Então, já que tem tanto apoio para futebol, para outras coisas, tá? A gente sempre brinca aqui e diz assim, se nós tivermos um dia 0,1% do público que tem e do apoio que o futebol tem, nós poderemos ser, assim, um dos países mais expressivos, quem sabe daqui 50 ou 60 anos, também na arte de dançar. Eu quero encerrar essa entrevista dando os parabéns para você. Você é uma pessoa que eu respeito muito, que eu estou aqui me sentindo uma pessoa mais feliz em estar ao seu lado, em ter conhecido. E eu queria dizer que a Jo também foi honrada com a comenda pela contribuição à amizade dos povos. Não é isso, Jo? Isso, Nana. Isso foi uma comenda que o presidente da Rússia transferiu para o embaixador daqui. Foi com muita honra que eu recebi isso. Porque quem não conhece, tem assim, tanto a Rússia tem um preconceito com o Brasil, como o Brasil em especial tem para com a Rússia. Mas no fundo são dois povos muito parecidos, muito lutadores, tá? Cada um à sua maneira, e principalmente a Rússia com toda a sua história perante essas guerras todas. E é um povo que me ensinou durante todos esses anos que a gente convive com eles, assim, eles não se abatem por qualquer coisa, eles acreditam sempre numa melhoria. Eu acredito que cada um de nós, se pensarmos assim, nós vamos ter assim um outro dia melhor, 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 melhor. E por que vale essa vida se nós não estamos aqui para sempre buscar o melhor? Obrigada, Nana, a você e toda a sua equipe. E eu desejo que futuramente a gente possa estar lá pertinho, talvez fazendo algum espetáculo, ou vocês sempre muito próximos de nós. Pessoas do bem que sejam sempre bem-vindos. Obrigada. É isso aí. Um dos meus sonhos também é levar este programa Vem Dançar Comigo a todos os cantos do mundo, como o ideal da Jo aqui. E é como eu sempre digo, quem dança é mais feliz. Por isso, vem dançar comigo.